Bom dia para você aí do TikTok. Que Deus venha abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Mais um dia e mais um dia na presença do nosso Deus, amém? Glória seja o nome santo de Jesus. Mais uma devocional aqui na presença do nosso Deus. Eu convido você a entrar aqui nessa mensagem. Glória seja o nome santo do Senhor. Mais um dia, gente, mais um dia na presença de Jesus para trazer a palavra do nosso Deus. Então, para você que está entrando aqui na live, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É como eu sempre trago para vocês, o quanto mais eu puder estar aqui com vocês, que seja 10, 20 minutos. Hoje, pessoal, a gente vai ficar aqui em torno de 20 minutos na live. Então, eu convido você a permanecer aqui comigo. Eu vou trazer a palavra de Deus para que a gente possa refletir a palavra do nosso dia. Então, eu convido você que está passando por aqui, que está passando pela live, a estar permanecendo aqui. Eu não sei se você já conhece o canal, eu não sei se você já passou por aqui outros dias, mas que Deus ele venha abençoar a sua vida. Essas lives são lives aqui missionárias, amém? A gente traz a palavra de Deus, a gente esboça a palavra de Deus. Então, para você que está passando por essa mensagem, se Deus me entrega palavras proféticas, eu entrego para vocês, mas tem que vir da parte de Deus, nada de mim, tudo do Senhor. Glória seja o nome santo de Jesus. E eu convido você a deixar seu comentário aqui, da onde você é, amém? O Anderson curtiu a live. Anderson, bom dia, Deus abençoe a sua vida. Quem mais está entrando aqui na live? Queria dar um tempinho aqui para vocês estar entrando na live, glória a Deus, e fazer uma oração. Pessoal, a gente nem sempre entra na live. Eu nem sempre estou aqui nas lives. Minha vida é muito corrida. Minha vida eu tenho meu trabalho, minha vida eu tenho meu dia a dia. Então, nem sempre eu consigo estar aqui com vocês, mas o máximo que eu consigo estar aqui, que o Senhor me dá força, que o Senhor me fortalece, eu estou aqui com vocês, amém? Glória a Deus. Quem mais está entrando aí na live, gente? Entra na live, pessoal. Glória a Deus. Glória a Deus, Valdez, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Já esteve aqui na live? Vocês já estiveram aqui na live outras vezes? Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Sou de São Carlos, São Paulo. Amém, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, as nossas lives têm sido maravilhosas, abençoada. Para você que está entrando aqui, a gente tinha um outro canal, eu tinha um outro canal. Já tinha quase 10 mil inscritos no outro canal. Eu acabei perdendo a conta. Deus estava ali avançando na outra conta. Só que, infelizmente, a gente perde a conta e a gente retorna. Amém? Então, quando é algo construído por Deus, não é construído por físico, Deus, ele abençoa. Amém? Glória seja o nome santo de Jesus. Então, eu convido vocês a estar entrando aqui na live, amém? Glória a Deus. Quero orar. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua presença, muito obrigada porque é pro Senhor que a gente faz. O Senhor me pediu isso e eu sei que vai passar vidas aqui, Senhor, que precisa de escutar a Tua mensagem, que precisa escutar a Tua palavra. Eu preciso e necessito todos os dias fazer a devocional contigo, que é o primeiro tempo do dia, Pai. Então eu agradeço a Deus por cada vida que está passando por aqui, por cada pessoa que está entrando nessas lives, amém? Glória seja o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Então eu convido você que está passando aqui pela live. É uma live de oração, é uma live de intercessão, então requer ajuda, amém? Então você que está entrando aqui na live, você também é um agente de salvação, você também é um agente de Deus aí contra as forças das trevas. Então uma coisa, irmãos, não é que a gente fala só do inimigo, não. O inimigo não é maior do que o seu Deus, mas ele existe e ele não quer que a palavra de Deus avance. Ele não quer que a palavra de Deus avance. Então é uma batalha espiritual travada, que eu tenho que estar em contínua oração, que eu tenho que estar aqui por vocês, que eu saio da live muitas das vezes, gente, muitas das ocasiões que eu saio da live, para você que tá passando por aqui na live, eu saio sobrecarregado, eu tenho que ali estar na presença de Deus, porque realmente, muitas das vezes, é pesado.
Amém, Rosilda? Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo aqui na live. Amém, Aloísio? Seja muito bem-vindo aqui na live. Rosângela, seja muito bem-vindo também aqui na live, amém? Todos vocês que estão passando aqui, Igreja Profética, Deus abençoe a sua vida. Vocês que estão entrando aqui na live, Nilza, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Selma, bom dia. É uma batalha espiritual, irmãos. Quando a gente entra para fazer a obra de Deus, para falar do amor de Jesus, não é simplesmente entregar uma mensagem. É isso que eu quero passar para vocês. É uma guerra. É uma guerra porque tem pessoas que precisam de libertação e estão passando pela live. Tem pessoas aflitas que estão passando pela live. Tem pessoas aqui, irmãos, que já passou. Teve uma irmã que passou aqui esses últimos dias. Deus fez uma grande obra na vida dela. Ela tinha ali tomado em torno de 3 cartelas de remédio. Na hora que ela passou pela live, ela tomou aqueles remédios, ela não sabe como que ela sobreviveu. Depois eu fui conversar com ela no particular, ministrar com ela cura e libertação no particular. Ela disse que ela ficou 2 dias no hospital, mas que ela estava bem, estava com falta de cura na alma. Hoje nós precisamos mais do que tudo na nossa vida de cura na alma. Nós precisamos nos curar. Nós precisamos buscar o domínio próprio das nossas vidas. Você que está passando pela live, mais do que profecia, eu amo profecia. Amém? Eu amo palavras proféticas. Eu amo revelação. Glória a Deus. Aleluia, José. Bom dia. Eu amo revelação. Esses dias Deus me deu uma visão. E eu acredito que a visão que Deus me deu é para você também. Que Deus vai fazer algo sobrenatural, que Deus vai mudar o seu cenário, que Deus vai assinar carteiras aqui de trabalho. Eu acredito que você que precisa de uma porta aberta diante do Senhor, Deus está dizendo através da minha vida para vocês. Deus vai abrir essa porta para você. Deus vai mudar situações sobre a sua vida. Mas mais do que tudo isso, o Senhor, Ele quer que nós vivamos com Ele. Nós tenhamos um relacionamento com Jesus. E Jesus, em cada devocional que eu faço aqui com vocês, o Senhor me ensina. O Senhor me ensina a ser mais calmo, o Senhor me ensina a ser mais branda. O Senhor me ensinou uma forma diferente de trazer até mesmo a palavra dele para vocês. O Senhor me transformou. O Senhor mudou situações, amém? Então, pessoal, Deus, Ele quer que você tenha o quê? Um relacionamento com Ele. Agora eu pergunto pra você, quem tá aí na live, o pessoal que tá entrando, Diego, Paulo, Vanderlei, tem alguém corajoso aqui pra deixar seu comentário, assim como o José, bom dia. O José sempre tá aqui na live com a gente, sempre comentando no canal. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A Maria tá aqui. Maria, bom dia. Não estou denunciando vocês, estão aqui não. Amém? Tô dando bom dia pra vocês. Porque como a gente tá reiniciando os nossos tempos de live, o nosso canal volta a crescer. E qual é a intenção do canal? Você que tá aqui, você que se inscrever nessa conta do TikTok, qual é a intenção? Palavra de Deus. A gente vai aqui destrinchar a palavra de Deus, a gente vai meditar na palavra de Deus, amém? Glória a Deus, a Elton, bom dia, Elaine, bom dia, Milton, bom dia, glória a Deus, o Dorinha, bom dia. As meninas têm que entrar aqui na live, gente, às vezes as meninas, elas ficam meio assim, sabe? As mulheres que entram aqui na live, elas ficam meio assim, mas entendam uma coisa, vocês mulheres que estão aí, eu tenho um testemunho muito forte de vida, que Deus, Ele permitiu que eu entrasse nas lives justamente para trazer mensagens para as meninas, para as mulheres, que vocês são capazes, que vocês precisam acreditar que vocês são as meninas dos olhos de Deus. O Senhor, Ele me transformou de uma forma tão grande que Ele me levou a entender o que é confiar no Senhor. Porque às vezes a gente acha que a gente é convencido. Às vezes a gente acha assim, eu creio em Jesus, né, José? Eu creio em Jesus, mas às vezes nós estamos só no convencimento. Nós não estamos crendo no Senhor de todo o nosso coração. Nós não estamos acreditando no que Deus pode fazer. E nesses últimos anos, desses últimos 10 anos da minha vida, eu convido vocês a permanecer um tempo aqui na live comigo, amém? O Senhor, Ele veio a me transformar, o Senhor, Ele veio a me mudar, o Senhor veio a me mostrar o caminho certo a seguir, com as minhas falhas e até mesmo com a minha desobediência nele.
Porque não teve ninguém para me ensinar. Tudo que eu aprendi do Senhor foi na Bíblia. Tudo que eu aprendi do Senhor foi anos de estudo, meditando na leitura e me curando na prática, para vocês que estão entrando aqui na live. Então o Senhor, ele me levou a passar anos ali meditando na presença dele, ouvindo ministrações, amém? E ali, o que acontece? Deus, ele foi me transformando, Deus, ele foi mudando a minha vida. Aqui o Alec, uma coisa assim, eu peço pra você, se você quiser ficar na live pra participar da oração, que a gente vai ficar aqui mais uns 15 minutos, eu agradeço, amém? Mas se você for pra ficar aqui trazendo comentários abusivos, eu mesmo arranco você da live, amém? Agora, que Deus quer salvar a sua vida, Deus quer salvar, porque Deus permite o povo morrer de câncer. É a consequência, tá? Não é Deus, é a consequência. A consequência da desobediência, a consequência do pecado. A palavra de Deus fala assim que a obediência a Deus traz bênçãos e a desobediência a Deus nos traz maldição e dor. Então, tem um portal aberto na terra. Deus, ele não tem culpa de nada. Deus, ele não tem culpa de nada, meus irmãos. O Senhor, ele... Só um minutinho que eu preciso... Deus, ele não tem culpa de nada. O Senhor, ele... Tive que parar a live aqui, gente. Meu gatinho ia destruir uma pipa que tá ali. Pronto. Rosinda. Bom dia, Rosinda. Deus abençoe a sua vida. Da onde você é? Vamos prosear um pouquinho. Hoje a nossa palavra do dia, a palavra do nosso dia, Rosinda, o Senhor mandou uma palavra pra mim e a gente vai conversando aqui, amém? Hoje é Lucas, no capítulo 22, e fala da última Páscoa, do último momento de Jesus ali juntamente com os discípulos, né? E aqui no 19, vai falar assim: e tomando o pão, havendo dado graças, partiu e serviu aos discípulos, recomendando: isso é o meu corpo oferecido em favor de vós. Aí vai dizer assim: fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança do meu sangue derramado em vosso benefício. Jesus, ele parte o pão. Jesus, ele fala para eles que ele queria que eles participassem da última ceia com ele, do último momento com ele. Jesus não estava esperando nada de ninguém. Jesus não estava esperando nada dos discípulos. Rosilda, de Goiás, glória a Deus, aqui é Minas Gerais. Rosilda, seja muito bem-vinda na live, amém? Glória seja o nome santo de Jesus, você é muito bem-vinda. Teus comentários também, as meninas também aqui, os rapazes que entram aqui na live para ouvir a palavra de Deus. Espero que essa obra venha a crescer, dia após dia. Cada pessoa que entra aqui nas lives, eu sei que é alguém enviado por Jesus. Eu sei que é alguém que tem o coração voltado a Deus. Eu sei que é alguém também que precisa de cura. Mas eu acredito que Deus, ele quer forjar discípulos. Jesus, ele quer forjar discípulos. Jesus, ele quer forjar caráter. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, ele estava esperando algo de alguém aqui? Não. Jesus, ele queria partilhar a alegria dele. Jesus era inocente? Vocês sabem que não. E é assim, o Senhor, ele quer que a gente seja como ele é. Tranquilo, com paz, com longanimidade. Jesus, ele não esperava receber nada de ninguém ali. Jesus, ele simplesmente queria partilhar aquele momento de alegria. E é isso que você tem que fazer todos os dias da sua vida. Você tem que olhar para Jesus, olhar o comportamento de Jesus com as pessoas, porque por mais que o mundo seja um mundo de trevas, você precisa ser luz diante das trevas. E Deus, o que o Senhor quer da minha vida e da sua vida?
que nós tenhamos um antídoto. E esse antídoto sobre as nossas vidas é o Espírito Santo. Por quê? Porque se você tem o Espírito Santo, você não vai andar magoado. Se você tem o Espírito Santo, você não vai andar ofendido. Jesus, ele tinha todos os motivos ali para se ofender com os discípulos. Se ofender com Pedro, ter mágoa de Pedro, porque Pedro negaria ele. Ter mágoa de Judas. Então hoje na nossa devocional nós estamos aqui meditando sobre essa ceia, né? Esse momento. Aí diz assim: eis que contudo que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Ele disse assim: e o filho do homem certamente vai conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. A partir de então começaram o questionamento entre si. Quem seria dentre eles o que estava para fazer isso? Então eles ficaram perguntando: quem será? E hoje a gente está falando sobre o fator, um fator muito grave, que acontece sempre no nosso dia a dia. Às vezes, as questões de desapontamento vêm daquelas pessoas que estão mais próximas de você. Mas Deus, ele está dizendo através das nossas vidas assim, que nem sempre o que uma pessoa, que aquela pessoa está fazendo ou está agindo, ela está agindo coerente conforme o coração dela. Por isso que a palavra de Deus diz, né, em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Amém? Então, o que acontece? Devemos guardar o nosso coração. Devemos entender que o erro não está em você, o erro está no outro que deu legalidade, que deu os pensamentos, para que o inimigo venha a trabalhar sobre essa mente. E muitas das vezes você também vai passar batalhas espirituais, até mesmo dentro da sua casa, até mesmo com aqueles que são seus. Judas era alguém que era parte de Jesus, alguém que se assentava à mesa com Jesus, alguém que amava Jesus também ali, mas ele se corrompeu. E Jesus mesmo disse: ai deste que vem essa traição, ai desse, porque a consequência é grave. Então não compensa, irmãos, compensa andar no caminho da retidão, compensa andar no caminho, sim, do amor. Você vai ir contra a maré. Deus está dizendo hoje através da minha vida: você vai contra a maré, você vai contra os preceitos do mundo. Para os preceitos do mundo, o mundo é dos espertos, né? Mas para os conceitos de Jesus, não. É nós seguirmos e ser transformados, sermos parecidos com Ele. E isso não vai deixar com que você seja um simples inocente. A palavra de Deus diz que nós devemos ser mansos como uma pomba e prudentes como uma serpente. Você, como um cristão, você que conhece ao Evangelho, conhece a Jesus, você tem a responsabilidade de observar. Deus, ele diz assim na sua palavra que é vigiai e orai. Primeiro você vigia, depois você ora. Amém? Você precisa vigiar ao seu redor. Você precisa estar atento aos sinais de Deus. Jesus já tinha os sinais. Café horrível, de frio. Mas, gente, Jesus já tinha os sinais. Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Jesus, ele já estava alertado. Já tinha discernimento. E quando nós andamos com Jesus, nós não podemos andar sobre as nossas próprias vontades. Nós precisamos consultar ao Senhor. Ontem eu estava ensinando uma amiga da minha filha sobre o reino dos céus. E eu disse para ela assim: quando uma pessoa ela serve aos espíritos, ela vai lá, ela consulta os espíritos. Talvez você está aqui, você é um deles.
Mas quando nós estamos em Cristo, nós temos um Espírito para consultar. E esse Espírito se chama Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá a direção em todas as coisas. O Espírito Santo nos dá as respostas em todas as coisas. O Espírito Santo abre caminho e ele fecha caminho. E às vezes Deus ele está fechando algum caminho aí sobre a sua vida. Deus não está permitindo coisas a vir acontecer sobre a sua vida. E você está batendo o pé com Deus. E você está insistindo com Deus. Tudo aquilo que não é de Deus não flui. Tudo aquilo que não é de Deus não te traz paz, não te traz alegria. Glória a Deus. E isso não vinha de Deus, essas atitudes de Judas não vinha de Deus. E ele pagou um alto preço por essa atitude. Então queira estar nos momentos. Queira estar nas horas que você pode com aquela pessoa que você gosta. É isso que Deus está dizendo hoje sobre as nossas vidas. Aproveita esses momentos sem querer receber algo em troca. Jesus, ele disse assim que o maior, depois ele vem na sequência dizendo que o maior é aquele que serve. Tem muita gente querendo ser servido. Tem muita gente querendo ser reverenciado. Tem muita gente fazendo altares, tronos, quando era para ela servir, era para ela dar uma palavra amiga, era para ela ajudar naquele momento difícil. E tem pessoas hoje que tá usando a palavra de Deus, que tá aproveitando esse momento do evangelho para ser servido. Eu acredito que vocês também concordam comigo. Nós estamos vivendo uma era, uma geração de pequenos tronos, e Deus não se agrada com isso. Deus não se agrada com isso. O centro de todas as coisas tem que ser Jesus na sua vida. O centro da sua casa tem que ser Jesus na sua vida. Você não consegue resolver todas as situações, mas Jesus, ele pode. Jesus, ele consegue resolver e solucionar todas as situações na sua vida. O centro da sua vida tem que ser Deus. O centro de uma mulher tem que ser Jesus. Tem que ser Deus. Glória a Jesus. Então, faça de Jesus o seu altar. Permita que Jesus entre na sua casa e seja o trono, seja o altar da sua vida. Amém? Sua vida vai começar a mudar. Ah, mas por que nós trazemos essas mensagens nas lives? Por que eu trago, eu evangelizo os meus dentro do meu lar? Eu evangelizo as amigas quando eu posso. Da minha filha, que vai fazer praticamente 18 anos. Por que eu faço isso? Para o bem maior dela. Até quando você vai andar ferido pelo caminho? Até quando você vai entregar os seus momentos e o seu coração para pessoas erradas? Para pessoas que não estão dentro do propósito de Deus? Até quando você vai se assentar a mesas também que só te traz dor? Jesus, ele se assentou por um propósito. Amém, Rosilda? Jesus, ele se assentou com Judas por um propósito. Era necessário ele passar por aquele momento. Era o projeto de Deus. Mas e aí? Você precisa se ferir? Você precisa estar no hall de convivência de pessoas que estão te fazendo mal? É necessário você passar por isso? Jesus pediu isso para você? Ou Jesus pediu saia daí? Ou Jesus disse para você, saia desses ambientes. Amém? É tempo de você não somente orar, mas é tempo de você vigiar. É tempo de você escutar a voz de Deus. Ontem eu tava conversando com uma garota, né? Não falando o nome aqui. E ela me disse assim, eu me afastei de Jesus. Eu me afastei de Deus. Porque Deus não me respondeu. Eu pedi pro meu namorado viver e ele não viveu. Eu disse para ela assim, você se afastou de Deus porque você pediu para ele ter vida e ele não sobreviveu. Acabaram tirando a vida desse rapaz. E ela se afastou de Jesus porque ela disse que Jesus não escutou a oração. E eu disse para ela, então tá, Deus está me dizendo de Sansão. Sansão, ele foi lá em lugares errados. Sansão, ele desobedeceu a Deus. Sansão, ele pagou altas consequências quando Deus disse para Sansão não se contaminar com Dalila.
que não era dos projetos e não era dos propósitos de Deus. Aí ele estava lá naquele ambiente. Os anjos do Senhor poderiam socorrer a vida dele? Poderia, através de uma oração e intercessão. Mas ele já tinha escolhido. Ele já tinha plantado a consequência. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente vive situações, e eu já vivi situações da minha vida, que não foi somente Deus que me disse para não passar por aquele lugar. Foi eu que escolhi, foi eu que quis entrar com as minhas próprias mãos. Porque talvez se eu tivesse entendido a teoria e não a prática, eu teria me livrado de muitas coisas, de muitas dores do meu passado. E para você é a mesma coisa. Igual o Tiago, essa Bíblia aí deveria queimar isso, esse livro escraviza e manipula há séculos. Não, Tiago, esse livro aqui liberta. Esse livro aqui te liberta. Ele te deixa livre. Você não é manipulado mais pelo sistema. Você não é manipulado mais por pessoas. Esse livro aqui, ele nos liberta dos vícios. Vocês acham que quem tem vícios está livre ou está preso? Deus, ele te dá a liberdade de ter domínio próprio nas ações, domínio próprio nas escolhas do que você falar. Só que Deus, ele também quer dar para você ambiente saudável. Deus, ele quer trazer para vocês aqui na live ambientes saudáveis. Judas, ele era joio no meio do trigo. Judas estava ali atrapalhando a obra de Deus, mas nem sempre aquilo que vem para atrapalhar realmente vai ser usado para atrapalhar a sua vida. Muitas das vezes vai ali alavancar a sua vida, vai te trazer sabedoria, vai te trazer conhecimento. Muitas das vezes as provas que você passa vai trazer para você sabedoria e conhecimento. Glória seja o nome santo de Jesus. Então eu deixo essa palavra pro coração de vocês hoje na live. Eu tenho que estar saindo aqui. Verdade, José. Eu era ateu e creio em Cristo, participo dessa graça que se oculta aos orgulhosos. Ó, glória a Deus, José. Amém. Por quê? Porque você abriu. Por que o José mudou? Ele abriu o coração dele para Jesus. Amém? Ele abriu o coração dele para Jesus, ele deixou Jesus entrar na vida dele. E Jesus, ele nos liberta. Ele nos liberta das incertezas, ele nos liberta da religiosidade. Quando você busca a Deus de todo o seu coração e conhecimento em Deus, você não fica preso na opinião até mesmo de lideranças. Você fica preso na opinião de Jesus. Porém, você aprende a respeitar as pessoas como um todo. Amém? Glória seja o nome do Santo Senhor. Então eu fico com essa palavra hoje para vocês. Eu quero estar entrando mais vezes nas lives. Eu quero estar fazendo lives aqui em horários fixos. Amém, José? Mas cada um que entra aqui nessa sala de live, eu sei que Deus está trazendo essas vidas aqui. Eu sei que Deus tem um propósito para cada vida. Cada vídeo que eu faço, gente, eu tenho muita gratidão por cada mensagem, porque vocês imaginam, muitas das vezes a gente vai na igreja, né, José? E o que acontece? Tem 10, 20, 30 pessoas e cada pessoa que assiste as nossas mensagens aqui, vamos dizer que dá 100, 200, 300 pessoas, às vezes 100 pessoas que assistem as nossas mensagens aqui, a gente já está semeando a palavra de Deus para as vidas. Amém? E eu sei que sempre entra alguém aqui que precisa de ouvir a palavra de Deus e inclusive essa pessoa sou eu. Jesus, ele tá me forjando aqui. Muitas das vezes, gente, eu entro nas lives e eu faço as minhas devocionais com vocês. Mas o meu dia é corrido, eu saio de manhã para trabalhar e eu volto mais à tarde. E às vezes eu não leio a Bíblia, eu não faço a minha devocional. Então um dia o Senhor disse para mim, eu quero que você traga a minha palavra nas lives. Quero que você comece aí a se disciplinar.
Amém? Glória a Deus. E por mais que seja corrido, por mais que seja cansativo, eu tenho trazido as lives aqui para vocês, meditando e lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, levando a mensagem da cruz dentro da sua casa e você trazendo autoridade aos anjos para que eles entrem dentro da sua casa. E o que eu digo para vocês? Eu só tenho recebido bênçãos. Eu só tenho recebido de Deus. O Senhor, ele disse assim que ele não deixa que os trabalhadores que trabalham na seara dele não ficam de mãos vazias. E eu tenho vivido essa graça de Deus. Eu não faço nada para receber em troca. O Senhor conhece o meu coração e Ele sabe que tudo que eu faço para Ele é por amor. Cada coisa, cada pessoa, porque senão eu nem estaria aqui, gente. Eu nem estaria aqui. Muitas das vezes as lives travam, muitas das vezes acontece um monte de coisa aqui e eu passo perseguição aqui, às vezes nas poucas pessoas que entram aqui, às vezes muitos até não olha a palavra, olha outras coisas que eu fico entristecida, mas eu sei que o Senhor, ele trouxe eu aqui para vocês entender, muitas das vezes, o caráter de Deus. Porque Deus me forjou no caráter dele, Deus me forjou no fogo, Deus me forjou no centro da vontade dele. Eu não sou perfeita. Não tô aqui pelos likes, eu não tô aqui pelo que eu posso ganhar, eu tô aqui pela palavra de Deus, pelo que Jesus me chamou, amém? Então eu fico feliz de estar aqui, de ter crescido em aprendizado com vocês, do Senhor também me curar, porque muitas das vezes quando eu era abatida nas situações, quando eu era ali, muitas das vezes ficava estagnada com as pessoas ao meu redor, eu não entendia. Só que eu aprendi uma coisa também. Você pode evitar dores. Se você seguir a Cristo, você pode evitar dores. Porque Jesus, ele nunca vai permitir que algo aconteça na sua vida que ele não te avise. Se tiver um abismo ali na frente, Jesus vai falar assim, não entra nesse abismo, sai daí. Sai daí. Esses dias eu estava entrando numa situação que Jesus me disse assim, sai daí. Eu não quero você aí. Não é aí o teu lugar. Amém? Eu tenho coisas melhores para você. E eu simplesmente fiz o quê? Obedeci. Não importa o preço, não importa a dor que você passar, não importa quem quer que seja. Obedeça a Deus. Amém, Rosilda? Bom dia, minha linda. Seja muito bem-vinda na live sempre. Amém? Amanhã, de manhã, com a bênção de Deus, Deus me fortalecendo, eu quero estar aqui com vocês novamente. Meu dia é corrido, mas eu quero estar aqui novamente. Então eu entro sempre em horários que eu não marco horário, gente, porque eu sou uma pessoa assim, se eu marcar com você, eu quero também cumprir com você aquele compromisso. Eu tenho isso no meu coração. Acho que a gente tem que ter comprometimento. Por que eu não coloco horários fixos aqui nas lives? Por enquanto, porque realmente eu ainda não consegui me alinhar, amém? As minhas atividades são pesadas durante o dia, são muito pesadas durante toda a semana. Então, eu preciso realmente de tempo. Então, o Senhor me pediu o quê? Devocional. O Senhor me pediu, eu quero que você esteja nas devocionais, meditando na palavra. E normalmente, para mim, devocional é de manhã. Aleluia! Glória a Deus! Então, eu quero sempre ter um comprometimento com vocês. Eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir alinhar isso, né? Que eu vou conseguir tornar os meus dias mais leves, com menos trabalho, né, José? Mas a gente tem que trabalhar, temos que trabalhar. Eu quero orar por tua vida, vocês que estão aí. Eu quero profetizar bênçãos na sua vida, amém? E portas abertas. Eu recebi uma grande porta aberta naquela semana de live que eu fiz, um batalhão de live. Por uma semana, quase 2 semanas aqui, eu recebi uma grande bênção. As respostas às minhas orações foram ouvidas. E eu tenho certeza que as tuas orações também vão ser ouvidas, de você estar aqui, de você crer em Deus. Então teve uma resposta muito grande, né? Eu recebi uma bênção muito grande nessas últimas 2 semanas. E por quê? Porque eu estava em oração, porque eu estava fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Então essas lives servem para mim também.
porque eu estou aqui trazendo o poder de Deus para a terra. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa vida agora, Senhor, que necessita da Tua presença, que necessita do Teu Espírito. Eu oro pelo José, eu oro por todos que estão entrando nessa live, pela Rosilda que entrou aqui na live, que comentou, amém? Eu oro por cada vida que aqui comentou, eu oro pela vida do Tiago, que também não acredita em Ti, Senhor, que talvez se frustrou com pessoas, que talvez se entristeceu com pessoas. Eu oro por essas vidas, Senhor, e eu peço para que o Senhor faça o sobrenatural na vida delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, venha nos dar sabedoria, venha nos dar interpretação da Tua palavra, venha nos dar conhecimento. Deus, não deixe com que nós possamos sair da Tua presença, mas nos ajuda a permanecer na Tua presença, Senhor. Nos ajuda a ser cheios de Ti. Nos ajuda, Jesus, a não negociar a nossa adoração ao Senhor, Pai. Assim eu te louvo, assim eu te agradeço, assim eu bendigo e eu exalto o Teu santo e poderoso nome. Eu profetizo portas abertas para você. Eu profetizo cura na sua vida, que um anjo do Senhor possa ir curar você de toda a enfermidade. Eu expulso, não na minha autoridade, mas na autoridade que existe, que há no nome que está acima de todo nome, e é o nome de Jesus. Eu expulso todo o mal da sua casa no nome de Jesus. É o Jesus Cristo de Nazaré que vai entrar aí, e é o Senhor Jesus que vai te dar fortalecimento para você poder continuar. Maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em você do que está no mundo. Pode ser uma legião, pode ser o que for, pode ser o gigante mais amedrontado que existe aí, que pode se levantar contra a tua vida. Davi era pequeno, Davi era muito pequeno, mas ele se tornou o quê? Grande, Rosilda. Por quê? Porque Jesus estava com ele. Não existe demônio, não existe principado, não existe potestade, não existe dificuldade, não existe nada que pode te separar do amor de Jesus, amém? Então não vai agindo pelo medo, mas age pela presença do Deus de Israel. Amém, gente? Fiquem com essa palavra. Não andem pelo medo, mas andem pela presença de Jesus. Quando você olhar na sua casa, quando você olhar ali ao redor da sua casa, no território da sua casa, você manda na sua casa, você tem autoridade sobre a sua casa. Então, aonde Jesus está, até os demônios obedecem, eles têm que se dobrar a Deus. Glória seja o nome santo de Jesus. Então exerça a autoridade no nome que está acima de todo nome. Missionário, eu preciso gritar, eu preciso fazer um rebuliço? Não precisa nada, tu precisa só clamar o nome que está acima de todo nome, e esse nome é o nome de Jesus, amém? Deus, ele quer que você exerça o que dentro da sua casa? Autoridade. E o Senhor está entregando para sua vida a autoridade. Gente, fiquem na paz do Senhor e até a nossa próxima mensagem.